Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de agosto de 2024, terça-feira. Tudo indica que teremos aqui uma conversa relativamente tranquila por conta de um processo químico, por causa do tempo. Acontece que nessa obra que é ao lado, depois de um carnaval, de uma barulheira infernal, temos um breve período de silêncio, porque depois que eles despejam o cimento, né, para fazer, depois que eles despejam o concreto, melhor dizendo, né, você tem que esperar para que o concreto cure. Cure não é que ele vai secar é a palavra leiga, né, ele vai curar, né, todas aquelas reações ali de cristalização que vão acontecer ali dentro, que vão fazer com que os prédios parem em pé, elas demandam tempo. E isso quer dizer para nós uma trégua, porque os caras da obra que é ao lado não vão ter muito o que fazer, logo começa a confusão toda. Mas eu vou começar o episódio de hoje com coisas bastante delicadas, né? Eu abri o Twitter e me deparei com um brinquedo de uma criança egípcia. Ela foi enterrada, mumificada, e junto com a tralha toda que eles colocam ali, o pacotinho para o além, né, a sua mala de viagem, será que é carry-on? Pelo visto é carry-on, né? Mas enterraram a criança junto com uma bolinha. A bolinha, na época, o Egito não tinha borracha, claro, a borracha vem das Américas, mas ele era uma bolinha feita, em princípio, acho que de pano, tecido, amarrada, e ele devia gostar tanto disso, que certamente ele queria continuar brincando com ela por toda a eternidade. É muito legal porque essas coisas que são feitas de matéria orgânica, elas não costumam sobreviver, né? O que sobra para a gente é pirâmide sobra. Catedral, se ninguém bombardeia, também sobra, né? Quem conhece Berlim já foi na Igreja da Memória, que é uma igreja que foi mantida no mesmo estado que ela ficou depois de ser bombardeada à exaustão. É um espetáculo um pouco difícil, um pouco trágico também, mas aí eu vou também dar o link, além de dar o link para essa bola, eu vou dar o link para um outro achado arqueológico interessante, que é, de novo, falando de crianças egípcias, né, uma tabuinha com a lição de casa do egípcio, da criança egípcia que estava aprendendo a escrever. Então estão ali os hieroglifos em preto e em vermelho as correções feitas pelo professor. Essas pequenas coisas me ajudam a conectar, né, a tentar enxergar a humanidade que nos... eu não sei, me conecta, humaniza imensamente. Muitas vezes quando a gente vê, sei lá, imagens de relíquias ou de coisas, sei lá, esculturas colossais do Ramsés ou de seja quem for, ver a imagem não é a mesma coisa que, por exemplo, você está perto, né, chegar perto da pedra, imaginar que alguém com mãos como as suas fizeram aquilo, acariciaram a pedra, lixaram, limaram, poliram, aquilo foi alguém como você. Eu não sei, eu sei que pode ser um pouco romântico, mas essas coisas me aproximam porque tudo isso é muito frágil. Vou dar o link também para um outro post no Twitter que me chamou a atenção, que eu guardei com carinho, que é um achado de 7.000 anos, dessa vez numa caverna na Espanha. 7.000 anos faz bastante tempo, né? E o que tem ali? Um cesto, na verdade praticamente uma bolsa, uma sacola, é um cesto grande feito de palha que não sei exatamente, talvez alguma região muito seca da Espanha, mas que sobreviveu. E vale a pena lembrar que a gente acaba esquecendo muitas vezes essas coisas da vida cotidiana que ficam para trás, porque veja, a gente começou há bastante tempo já a pegar pedra, lascar a pedra e fazer ferramentas de pedra. Então, puxa vida, que legal, né? O Homo sapiens, o Homo habilis é aquele que é capaz de fazer essas ferramentas de pedra, mas vamos imaginar que você tenha feito um arsenal, né? Não só de facas, machados, pontas de lança. Você vai sair carregando esse troço? Não, o que adianta, né? Você vai ter que levar em uma coisa que não é tão durável, uma coisa que muitas vezes é feito pelas mulheres da tribo, né, que são os cestos. Então talvez algo que tenha libertado as nossas mãos, né, para a gente fazer outras coisas, para fazer outras atividades, seja justamente o cesto. A gente esquece dessas coisas pequenas.
Eu acho que também para dar um pouco de perspectiva também, ainda mais história profunda, né? Voltando um pouco mais na história, eu acabei de ver agora de manhã também um post da BBC no YouTube, muito interessante, um curtinho, em que a arqueóloga, a paleontóloga ali, ela está visitando, imagina, ela está no meio do nada, ela teve que andar que nem uma doida no meio do sol, no meio sei lá do que, do mato, para chegar onde foi encontrado o vestígio mais antigo de um antepassado nosso, um crânio de praticamente 200 mil anos atrás. E o que é mais interessante é que você, né, ok, está ali, ela tem uma réplica do crânio, muito parecido com o nosso, né, aí você olha em volta e fala, cara, era essa paisagem, era isso que os caras viam, né? Imagino que sim, porque a gente está estragando tanto o planeta que provavelmente, né, o cara não reconheceria mais a casa dele. Vale lembrar, hoje eu vou reiterar, vou dar link para uma reportagem no Estadão, confirmando que a Antártida, não a Antártica cerveja, a Antártida está 28 graus mais quente que o normal. Então, a gente fica com aquela história, essa temperatura no mundo vai aumentar 1,5 graus ou 2, e quando vai ser isso? A Antártida está 28 graus acima, né? É como se você tivesse pedido uma Antártica e ela tivesse vindo com a temperatura de xixi. É mais ou menos isso, né? Então, parabéns a todos os envolvidos. Vamos voltar lá para a África, porque a paleontóloga está ali emocionadíssima por estar no que parece ser o berço da civilização, o berço da humanidade. Mas eu vou dar link para uma outra reportagem também dizendo que, veja bem, existem vários indícios de que a história, como sempre, é mais complexa. A história é sempre mais complexa. Quando uma história é simples, quando a história faz sentido, tem começo, meio e fim, ou é Disneylândia ou é teoria da conspiração. Ponto, é isso, não é? E o que é mais interessante aqui é que talvez a gente tenha se deixado enganar com relação à evolução humana pelos fósseis que a gente encontrou, né? Porque os fósseis que a gente encontrou não quer dizer que sejam todos os fósseis, porque existem fósseis que provavelmente a gente jamais vai encontrar. E por que jamais vai encontrar? Porque esses fósseis que a gente encontrou, eles estão no deserto, ou estão num lugar muito árido, ou estão num lugar muito seco. Esses brinquedos todos estão no Egito, né? A cesta estava, sei lá onde, na Andaluzia, na Espanha, porque, veja, o clima seco propicia a conservação dessas coisas que são muito delicadas. Agora, e se houver, ou se em algum momento houve fósseis numa região que é mais úmida, numa região florestal? É difícil de encontrar, porque certamente eles não vão durar. Então, o que hoje muitos paleontólogos estão tentando fazer peraí, a gente está com essa ideia bastante consolidada já, de que a gente surgiu num certo ponto, de repente simplesmente aonde a gente encontrou evidências, né? A ausência de evidência, a evidência da ausência, não, como é que chama? A ausência de evidências não quer dizer evidência de ausência, né? Então o fato de que você não procurou em outro lugar não significa que não exista. Então eles estão tentando entender, tentando procurar se, por exemplo, outras linhagens dos nossos antepassados não foram para outros lados que, curiosamente, não preservam os fósseis tão bem assim. Então, tudo indica que, dada a nossa natureza, que, pelo visto, desde sempre é bastante curiosa, bastante intrometida, né, que não para quieta, que está sempre indo de lá para cá, não é? Que isso talvez tenha feito com que linhagens tenham se desenvolvido em lugares que não deixam tantos vestígios assim. Então isso é legal, né? Deixa ainda mais rica a história humana, tem mais assunto, tem mais, né, frentes de pesquisa, tem mais trabalho para os cientistas, né, vai dar mais trabalho para os negacionistas e criacionistas, claro, ótimo, não é? Mas o que é mais interessante para mim dessa história, tem duas coisas aqui, claro. Primeiro, que a ciência está sempre se aprimorando, né? Não é porque alguém tinha uma relativa certeza lá atrás, que alguém não pode vir com uma certeza melhor, né? Essa certeza melhor, obviamente, não vem da opinião de alguém que, obviamente, se acha muito mais inteligente que todos os cientistas do mundo, né? Aliás, eu estou conversando aqui com um raríssimo, tem essa hipótese, por que algumas pessoas acreditam em teorias da conspiração. Talvez um bom ponto a ser pensado é se isso não é um sinal de arrogância, de soberba, a pessoa achar que ela sozinha, né, no sofá dela, com o pouco que ela aprendeu na vida,
ela pode dar pitaco e pode questionar a gente que está lá ralando o dia inteiro com instrumentos, um comparando o trabalho do outro, né, validação científica, papers. Não, isso é tudo uma bobagem, porque a pessoa do seu sofá, né, com a sua sabedoria nata, provavelmente, né, ela pode efetivamente jogar tudo isso no lixo. Então talvez aí exista um argumento, né, um elemento de soberba. E é muito legal quando você vê cientistas, estudiosos, né, você vê ao vivo acontecer aquilo que é, para mim, a coisa mais encantadora. Quando um especialista que acreditou em alguma coisa durante bastante tempo, ele se vê diante de evidências que o levam a questionar o que ele pensava e fala, puxa vida, eu acho que agora eu penso com um pouco mais de, sei lá, com um pouco mais de amplitude, com um pouco mais de uma maneira um pouco mais correta, né? E isso acabou de acontecer, eu estava ouvindo o último episódio daquela série do The Rest is History sobre a Revolução Francesa, e eles pararam num certo ponto, eles pararam num ponto em que o rei tenta fugir, e aí dá tudo errado, dá absolutamente tudo errado, eles pegam o cara no pulo e trazem o cara de volta para Paris. Eles provavelmente vão fazer uma série que vai dar sequência e vai provavelmente ter cabeças rolando à torto e à direito, execuções sumárias e assim vai. Mas por enquanto eles pararam por ali, eu fiquei feliz. Mas é interessante que na sequência eles fizeram um episódio ao vivo, né, para quem faz parte do clube, do The Rest is History Club, eu faço parte, porque eu quero que esses caras continuem sendo viáveis, não é? Mais ou menos como os 14 super raríssimos continuam apoiando financeiramente o Radinho todo mês, muitíssimo obrigado aos 14, eu faço parte e nessa live, que foi muito interessante, eles ficaram conversando entre si sobre o quanto esse mergulho na história francesa, em novos documentos, em novos livros, em novos estudos, os fez repensar o que eles sentiam a respeito. E foi muito legal ver o Tom Holland, que já é um historiador consagrado, com inúmeros livros sobre a história romana, seja lá o que for, não é? Ele falou, cara, eu tinha uma certa percepção e minha percepção mudou. Né? Eles estavam falando também não só da Revolução Francesa, mas especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial, e a pergunta é, a Primeira Guerra Mundial poderia não ter acontecido? Porque vale lembrar, né, o estopim, aliás, como se fosse o tiro de largada da Primeira Guerra Mundial foi efetivamente um tiro, na verdade foram vários tiros, né, que foram distribuídos com muita precisão, inclusive, por um cara chamado Gavrilo Principi. Ele matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Pois bem, o Império Austro-Húngaro era um império, tinha vários impérios, né, naquela época, no final do século passado, Império Otomano, né? Ele fazia parte de um movimento nacionalista sérbio, né, que praticamente, e isso é muito interessante, porque eu não lembro eu não sei como você aprendeu história, eu não lembro muito bem como eu aprendi a história, mas a questão é, de quem é a culpa da Primeira Guerra Mundial? Quem começou a Primeira Guerra Mundial? Foi quando a Áustria declarou guerra à Sérvia? Foi quando a Sérvia? Foi quando a Rússia apoiou a Sérvia e declarou? Foi quando a Inglaterra entrou na parada? Você pode fazer um jogo de culpas aí, mas nem sempre isso funciona, porque não tem necessariamente um vilão, né? Ok, Segunda Guerra você tem lá o Hitler, isso não tem o que fazer. Mas em muitos cenários, né, cara, coisa é difusa, é uma sucessão de acontecimentos malucos e depende da linha de história que você foi ensinado. Alguém vai dizer que não, ela ia acontecer de qualquer maneira, porque o motor da história é movido pela luta de classes e a libertação do proletariado rumo ao socialismo, né, passando pelo comunismo e pelo fim do capitalismo, como se fosse um jogo de bilhar, como se fosse, sei lá, um jogo de boliche, né, tudo determinado por leis da física, não é? E o que é muito interessante é que talvez não, a discussão deles foi muito boa, porque à medida que você vai vendo cada personagem ali, as suas idiosincrasias, as suas fraquezas, as suas fragilidades, as suas emoções, as emoções do Kaiser da Alemanha, né, o posicionamento do arquiduque, né, do Império Austro-Húngaro. Se o Gavrilo tivesse virado numa outra esquina e fosse para um outro lugar,
ele talvez, só para refrescar a memória, vale lembrar, o que acontece é que você tinha o Império Austro-Húngaro, você tinha ali a Sérvia, que fazia parte do Império, você tinha um movimento nacionalista da Sérvia, que não era só, que beleza, a independência dos povos, porque vamos nos livrar dos impérios. Na verdade, a Sérvia queria fazer o próprio Império Sérvio, onde houver um sérbio é Sérvia, não importa se o cara está em São Paulo, Santos, tanto faz. Né? É, de novo, um pan-serbismo, né? Onde tiver um sérvio, isso faz parte da Sérvia. Então, os caras também estão com sonhos imperialistas, não é? Uma coisa muito estranha. Tem um movimento ali de praticamente terrorista, e esse rapazinho, que é o Gavrilo, se engaja nesse movimento, um bando de louco, um monte de atrapalhado, uma história bem confusa, né? E aí eles, quando o arquiduque resolve visitar Sarajevo, vai lá visitar com a mulher, um evento bonito, bacana, eles organizam um atentado que dá tudo errado. Uma bomba não explode, outra bomba explode, não mata ninguém, o outro dá um tiro, sai correndo. É uma patetada, ao som dos trapalhões, dá absolutamente tudo errado. O Gavrilo desencana, ele fala, cara, deu errado, eu vou voltar para casa, né? Só que no caminho para casa, adivinha, né? O motorista do arquiduque errou o caminho, vira na direção que não devia virar. Quando ele vai dar o retorno, ele dá de cara com um terrorista que já nem sabia mais que ia acontecer alguma coisa, e fala, o arquiduque, bum, bum, matou ele, matou a Sofia, matou a mulher, não é? E pronto. É uma sucessão de acasos brutais. Aí fica aquela pergunta, bom, e se o cara não tivesse matado o arquiduque, será que todas as forças existentes na sociedade, as contradições dialéticas, não é, no meio de produção, se isso tudo ia levar primeiro a algum tipo de guerra, né, se essa guerra ia ser mundial por conta desse sistema maluco de alianças? Não necessariamente, né? Sobretudo porque o arquiduque era um cara muito pacífico, ele não era um cara belicoso, ele não tinha nenhum interesse, isso hoje a gente já sabe, em reforçar pela força algum tipo de dominação. Era um cara bastante tranquilinho. Na verdade, ele é morto pelo terrorismo sérvio justamente porque os caras perceberam que ele ia fazer algum tipo de acordo, isso ia dificultar a luta, sei lá do que, né, luta dos oprimidos. Ele falou, não, cara, esse cara ele vai querer a paz. Não, a gente não pode querer a paz, a gente quer a guerra. Então, efetivamente, quem começa não é tanto a Rússia, não é tanto a Áustria, quem começa é um bando de maluco na Sérvia. E aí tem inúmeras outras questões. Agora, por que a Rússia tinha que reforçar o seu apoio? Aí tem uma série de outras análises, não vou entrar aqui no mérito, mas acho que o mais interessante aqui é a humildade desses historiadores diante das evidências, percebendo e falando, puta, cara, eu achava que ia ser inevitável, que se não fosse nesse dia, ia ser em algum outro dia, ia ser por alguma outra razão e tudo, mas será? Será que se o Hitler não tivesse nascido, ou se o Hitler tivesse virado um pintor de sucesso, tipo um Romero Brito, vale lembrar que o Hitler era um pintor frustrado, por isso que ele foi para a carreira militar, né? Será que tudo ia acontecer da mesma maneira? E a questão é que provavelmente não. E entra esse aspecto que é o aspecto contingencial, de contexto, coisas que acontecem por acaso. A gente viu quanto, de repente, uma nevasca ou um inverno completamente destrambelhado talvez tenha transformado a França num barril de pólvora, e aí sim a Revolução Francesa se torna inevitável, porque os caras não conseguem comer, né? Mas ninguém, Marx, ou seja, quem for, não consegue prever uma coisa dessas, né? Então, o que eu achei mais bacana, além dos fatos, aliás, vou ser muito sincero, a minha memória não é nenhum espetáculo, né? Eu sempre tive dificuldade em guardar datas e guardar, sei lá, tantos nomes assim, quem é quem, parece novela, né? Mas o que eu gosto, na boa, de ouvir alguns podcasts, até de disciplinas que eu realmente não domino, né? Estou vendo lá Sabine Rosenfelder falando se o tempo é uma ilusão, o Carlo Rovelli, que também é outro físico famosíssimo, falando das relações. Os fatos muitas vezes me escapam, mas eu gosto de ver como eles procedem, que tipo de pergunta que eles fazem, né? Que tipo de sabatina que um faz com o outro. É esse processo que me encanta, né? Ver gente capaz de fazer perguntas que eu jamais faria. Eu falei, puxa, por que eu não me perguntei isso também? O que acontece agora se... Então, o que realmente me atrai, eu não sei se para vocês tem a menor graça, né, tanto que acho que a gente está aqui, não necessariamente, sei lá, vomitando datas e nomes e de lugares e geografia que vai cair na prova, né? O que eu acho que eu estou tentando passar aqui é um certo modo de funcionamento, né? Um certo modo de relação. E, aliás, falando em relação,
eu fui ouvir com muito interesse uma entrevista com Carlo Rovelli, em que de alguma maneira ele prometia, né, usar a física quântica para resolver a paz, para trazer a paz mundial. Eu falei, ok, vamos lá, né, vamos ouvir o italiano, ele é um cara sempre legal de ouvir, ele é muito inspirado, ele é muito poético. Tá, mas ok, na verdade, quando chega na parte da paz mundial, eu já achei que o cara viajou na batata, viajou na maionese, e vale a pena lembrar aqui, já que a gente está falando de histórias, já que coisas que sobreviveram, sobreviveu da Roma Antiga um ditado que é Sutor ne ultra crepidam, que quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, sapateiro não vá além do sapato. A história é a seguinte, né, reza a lenda, que você tinha um pintor muito famoso, que eu já esqueci como é que chamava, claro, né, o pintor fez uma pintura fabulosa, e aí um sapateiro chegou para o cara e falou, olha, eu posso dar um pitaco? Ele falou, claro, por que não? Olha, sua pintura é muito realista, parabéns, mas olha, eu sou um sapateiro, né? Então, essa sandália aqui, você errou. Ele falou, putz, obrigado, vou corrigir agora mesmo. Ah, tá legal. Agora, aquele chinelo ali, você também errou. Né? Falou, poxa, que bom ter um especialista aqui. Falou, olha, já que eu estou aqui, né, o peito daquela moça, o nariz daquele cara, falou, para. Você é um sapateiro. O sapateiro não vá além da sandália. Né? Porque é muito interessante. Guardem isso, né, sapateiro? Eu vou dar aqui para vocês o link para o verbete da Wikipedia. O que acontece é que é muito comum a gente se achar empoderado para dar pitaco sobre absolutamente qualquer coisa, que aliás acho que é uma coisa muito comum em negacionistas, né? O cara vai lá da cadeira dele, ele vai achar que tudo que foi feito com as técnicas e tecnologias e modelos científicos mais elaborados do mundo é tudo furado, é tudo bobagem, porque é a opinião dele, né? E aí a gente volta para uma questão ainda mais antiga do que o sapateiro romano, que é uma questão grega, né? Na Grécia, quando você tem ali Sócrates, Platão, né? Os grandes filósofos que deram origem a uma série de equívocos posteriores, né? O que Platão e Sócrates estão quebrando a cabeça é o seguinte, existe uma coisa chamada doxa. Doxa em grego quer dizer opinião, certo? Opinião é opinião, todo mundo tem, assim como um certo orifício, assim como mãe, todo mundo tem um certo orifício, tem mãe, todo mundo tem signo. Eu tinha um professor que falava isso, se você quiser realmente chamar a atenção das pessoas, tem 3 coisas que interessam a todo mundo, falar da própria mãe, falar do próprio signo e falar dos seus orifícios, ok. Mas então, doxa é ok, magnífico, você não precisa estudar nada, né? Você pode dar sua opinião, né? Que ótimo que você tem uma sociedade que é livre para você dar a sua opinião, não é? Mas a questão é que a opinião é verdadeira, sim ou não? Como é que a gente cria métodos, né, para definir o que é verdadeiro e o que está longe, evitando os riscos da doxa, da opinião. Daí que vem heterodoxo, paradoxo, daí que vem, né? Mas aí, o primeiro caminho do Platão também foi um pouquinho questionável, falou, olha, é o seguinte, existem verdades absolutas, elas não estão nesse mundo, inclusive, esse mundo é essa bagunça, né, essa suruba, deixa para lá, existe um outro mundo, e esse mundo é acessível aos filósofos. Então, o filósofo é o cara que, através, né, da sua lógica e pensamento, ele vai ter acesso a verdades absolutas. É claro que ele não se contentou com isso, porque afinal, se fosse assim, todo mundo aprendia e podia, mas ele resolveu dar uma coisa meio de nascença, de berço, que é o seguinte, que quando as pessoas nascem, antes delas nascer, a sua alma, eu não sei de onde ele tirou isso, eu não sei, a sua alma, antes de vir para esse mundo, ela passa por esse paraíso de formas perfeitas e verdades absolutas. Ela passa numa biga, você está numa biga, pocotó, 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 né, vindo a caminho desse mundo de confusão, e aí você pode olhar para os lados tranquilamente e contemplar as verdades eternas e absolutas. Certo? Certo. Acontece que você tem uma biga, tem 2 cavalos, você tem um cavalo branco, que obviamente é o cavalo da razão, é o cavalo comportadinho, é o bom menino. E você tem um cavalo negro, olha o preconceito aí. Você tem um cavalo negro que é o cavalo das paixões. Então, se por acaso o seu cavalo negro das paixões, olha o preconceito aí de novo, ele for muito indócil, putz, você vai ter tanto trabalho para controlar o raio da biga que você não vai prestar atenção nesse tour
pelas verdades universais. Então você vai chegar nesse mundo sem a lembrança de como as coisas deveriam ser. Agora, ele, Platão, claro, um cavalo preto dele devia ser um pônei, né? O outro cavalo branco devia ser um alazão, um espetáculo. Então ele pôde complementar, então ele já nasceu sabendo, né? Ele já nasceu com essa sensibilidade, esse potencial para desvendar, né, essas maravilhas. Bom, ok, vocês conhecem já a minha antipatia por essa bobagem toda do Platão. Primeiro, de imaginar que existe um outro mundo. Segundo, de imaginar que existem coisas eternas e absolutas e que não mudam nunca. E vocês sabem já da minha simpatia pelo Heráclito, que é um coitado. Ele só serve hoje para fazer cantada, né? Um homem não anda duas vezes, não entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio mudou e o homem mudou, e aí, sei lá, se isso vai melhorar a sua vida sexual ou não. Tem gente que tenta. Mas eu gosto do Heráclito porque é um cara que para com essa história de outro mundo, para com essa história de eterno, para com a história de imutável. O mundo vive em permanente fluxo. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, então vai ser uma digressão completa, mas eu estava vendo outro dia o Sean Carroll, acho que eu comentei com vocês, conversando com deGrasse Tyson, são dois físicos muito conhecidos, dois divulgadores de ciência. E o Sean Carroll comenta, olha, na verdade, para gente que é físico quântico, tem uma escola que diz o seguinte, o universo inteiro é definido por uma função de onda, ou seja, tudo que está dentro desse universo está dentro da mesma função de onda. Então, a gente faz parte da mesma função de onda. Nós fazemos parte desse mesmo devir. É um devir que envolve todo mundo. Não existe devir separado, o que, obviamente, me conectou a um filósofo pelo qual eu tenho muito apreço público declarado aqui, que é o Spinoza, que é um filósofo holandês. Quem mandou os portugueses expulsarem os judeus do país, aí o Spinoza foi para a Holanda, pronto, né? A gente lembra do Spinoza não como um filósofo de ascendência portuguesa, mas sim como um filósofo holandês judeu. Mas o Spinoza, lá com a força do seu pensamento, um cara inteligentíssimo, muito corajoso também, ele fala, eu cheguei à profunda conclusão que, na verdade, o universo inteiro é um devir só. É um devir só, você tem uma potência que vem lá do começo, o mundo começou com uma potência, ela vai se desdobrando, ela vai se ramificando, ela vai se diversificando. Então somos todos nós modos diferentes da mesma potência. É isso que o Spinoza pensou com a cachola dele, magnífica. Obviamente foi excomungado pela comunidade judaica, tentaram matar o coitado por causa disso. E ele foi trabalhar como polidor de lentes, o que é sempre uma boa metáfora, né, para fazer as pessoas enxergar um pouco mais claro. Mas eu acho essa história toda, bom, em suma, foi uma digressão gigantesca. Vamos voltar para o Carlo Rovelli, porque ele começa com a história da física quântica, que ele entende muito bem, e aí ele começa a introduzir questões que eu simplesmente adorei, que é a noção da relação. O que ele está dizendo ali é que se você parte de um ponto de vista relacional, né, as coisas, um elétron não existe, ou um próton não existe, porque nada existe sozinho. Essas coisas não existem sozinhas. Elas existem, elas são, na verdade, manifestações de um campo gigantesco, né? E elas aparecem quando as coisas estão em relação umas com as outras. Então, quando você observa, né, seria a questão platônica, vamos observar a essência desse objeto imutável. Não, o que existe em primeiro lugar é a relação. São as relações que definem as coisas. Que eu acho bastante poético, dá muito o que pensar, vou pesquisar mais a respeito, eu gosto dessa perspectiva relacional, ela talvez inclusive faça a ponte com a física do Einstein, que é completamente diferente. A física do Einstein é toda matemática, né, coisas maravilhosas, perfeitas, né, é matemática pura, a teoria do Einstein. Funciona muito bem, a física quântica também funciona muito bem, as duas não são compatíveis, inclusive porque a noção de tempo é bastante complicada. Você tem uma noção de tempo na física quântica que é praticamente inútil, porque o tempo não afeta muito a física quântica, e também para o Einstein o tempo é outra coisa. Então, bom, em suma, uma ponte que pode ser feita é uma questão relacional, porque, quem sabe, na física quântica a gente reconheça que o tempo é uma relação entre coisas. O tempo, um elétron sozinho, separado de tudo, o tempo está passando? Não sei. Como é que você vai saber se o tempo está passando? Se ele está isolado. Você tem que ter pelo menos um relógio, ou seja, a relação dele com um relógio. Então, para a relatividade de Einstein também, o tempo é mais relativo ainda. O tempo pode estar passando mais devagar, mais depressa, depende da sua velocidade, depende se tem um campo gravitacional. Então, essa questão relacional
Uau, dá muito o que pensar, vou pesquisar mais a respeito, vou me aprofundar, me liga mais ainda essa questão de Spinoza, sai um pouco fora dessa tolice de essências eternas, imutáveis e outros mundos e tal, mas aí ele começou a extrapolar essa história para a questão da política mundial, da como é que a gente vai resolver os grandes problemas que afligem o planeta e a humanidade por tabela, e aí ele vai usar a física quântica, o negócio relacional, e aí de novo vem aquela, eu acho que vem o ditado, né, romano, ne ultra crepidam. Por favor, cara, você é excelente para falar de botas, não vá você falar da sunga. Né, a hora que você pega aqui muita gente dando pitaco, o que aliás é uma tentação, né, porque opinião cara, é grátis, opinião não precisa fundamentar, nem na última análise você bate no peito e fala, é a minha opinião, eu tenho direito a isso. Não é? É muito interessante que é assim que falam as pessoas de extrema direita, né, defendendo a liberdade, sem, obviamente, lembrar que a primeira coisa que vai embora num regime de extrema direita é a opinião, também, obviamente, a liberdade. Mas o que é mais curioso dessa questão da opinião é que a impressão que eu tenho, eu também estou divagando aqui, é que a gente avançou pra caramba nos últimos 100 anos, né, na questão dos métodos científicos, da academia, das universidades, da experimentação, dos instrumentos, satélites, cara, telescópios, nossa, a gente avançou imensamente. O que a gente sabe hoje, comparado com o que o Einstein sabia, no tempo do Einstein eles nem sabiam que tinham outras galáxias. No tempo do Einstein eles não sabiam que o átomo existia de verdade, era só uma conjectura. Hoje a gente consegue fazer foto. Não é? Mas apesar desse avanço todo o que a gente começa a perceber é que a opinião volta, talvez porque, e aí acho que foi a grande descoberta do século XX, ou do século XXI sobretudo, foi que algumas plataformas tecnológicas descobriram o motu perpetuo, né? Como você fazer a sua maquininha de imprimir dinheiro, né? A sua bicicletinha, ela andar sem você fazer nada. É simples, você faz essas máquinas movidas à opinião. Porque opinião, 8 bilhões de pessoas têm, opinião é grátis, opinião não dá trabalho, né? Opinião gera opinião refuta opinião, e você faz uma máquina que é realmente movida a nada, né? A energia, que aliás parece agora física quântica, né? ao campo vibratório do nada em termos de opinião. Né? Então, desculpa essas digressões imensas, mas eu estou, como sempre, tentando entender como que diante de tanta beleza, tantas descobertas, tantos caminhos, tantos desafios, tantas coisas interessantes que a gente tem aí para explorar, para abraçar, para se encantar, por que as pessoas resolvem jogar tudo absolutamente pela janela, não é? E resolvem acreditar no que bem entendem. Então, só para um pouco encerrar esse episódio de hoje, que foi um pouco mais, um pouco mais cheio de digressões, um pouco mais arejado do que o normal, eu vou recomendar, nem que seja pelo aspecto visual, né, porque infelizmente não tem legendas nem nada, mas o canal, a TV 5 francesa, ou não, acho que a rádio, não sei, é um programa de televisão que passa na TV 5, na TV a cabo, que se chama Échappée Belle, Belas Escapadas, é um programa de turismo, e dessa vez eles estão explorando o Camboja. Uau, cara, mesmo que você não fale uma palavra de francês, é visualmente muito impressionante. O Camboja eu nunca fui, né? Nunca fui, né? Sobraram ali ruínas absolutamente esplêndidas, absolutamente gloriosas, talvez uma das maiores ruínas do mundo. É uma civilização que desapareceu faz bastante tempo, é a civilização do Khmer. A civilização do Khmer, ela conseguiu fazer prodígios de engenharia, sobretudo engenharia hidráulica, né, fazendo ali, acumulando água, conduzindo a água, fazendo plantações, templos absolutamente maravilhosos. Vale a pena dar uma olhada. O que vale a pena lembrar também, você vai perceber a hora que ele sai das ruínas e anda um pouco pelo Camboja, que o Camboja é absolutamente miserável. Aí por que o Camboja é absolutamente miserável? Vale lembrar que o Camboja, infelizmente, foi palco de uma das maiores chacinas de todos os tempos, praticamente um genocídio, né, quando o Pol Pot, acho que é esse o nome do cara, eu vou dar o link aqui para o que o ChatGPT tem a contar, né, quando o Pol Pot ele vai estudar na França,
né? Aí ele se encanta com as ideias marxistas, sobretudo com as ideias maoístas do Mao Tse-tung da China. O Mao Tse-tung tinha um livrinho vermelho cheio de bobagem, que as pessoas estavam adorando como se fosse uma bíblia, né? E o Mao Tse-tung tinha aquela ideia de que temos que voltar para o campo, o verdadeiro comunismo é agrário, né? E todo intelectual, todo professor, todo jornalista, todo cientista é um traidor da pátria porque ele é um burguês. Não é? Então Pol Pot assume o poder no Camboja durante 4 anos, 75 a 79, e morreram alguma coisa como 5 milhões de pessoas. Morreram como? Assassinadas. É porque ele resolve esvaziar as cidades, veja só, né, as utopias, a certeza da história de Marx, né? Ele resolve esvaziar as cidades, ele força todo mundo a ir para o campo. Todo mundo que tinha algum vínculo com esse outro modelo foi simplesmente ou torturado ou executado. Então são milhões e milhões imagina, crânios, ossos, foi um absoluto horror. Né? E aí, imagina, esvaziou a cidade, foi para o campo, no fim ele cai do poder, mas ele continua um tempão como guerrilha, né? Dando trabalho. E aí um belo dia morre, menos mal. Mas o que acontece é que, legal, agora o Camboja pode sair fora dessa fantasia nefasta, né? Uma utopia completamente destrambelhada, baseada no Mao Tse-tung, que também deu errado, não é? E aí vamos agora construir um país. A questão é a seguinte, construir o país com o quê? Porque, veja, quando ele eliminou os inimigos da pátria, que aliás é um conceito que surge na Revolução Francesa, né, o traidor da pátria, o inimigo da pátria, porque o que conta é a nação e a pátria, blá, 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 ele decepou a sociedade cambojana porque os intelectuais morreram, os cientistas morreram, os professores morreram, né, todo mundo morreu, todo mundo que tinha ali algo a ensinar, né, algo a transmitir, alguém que pudesse manter a continuidade desse progresso do conhecimento humano e do bem-estar da sociedade. Essas pessoas foram mortas. Então, é praticamente um país que começa do zero. Então, legal, vamos abrir as escolas de novo. Não tem professor. Vamos, né, liberar a liberdade de imprensa. Não tem jornalista. Então veja, a hora que você pode visitar o Camboja e só tirar foto, selfie daquelas ruínas espetaculares, admirando o poder do Khmer, vale lembrar que esse reino do Pol Pot era chamado de Khmer Rouge, porque ele estava tentando ressuscitar o Império Khmer, que era agrícola essencialmente, né, ressuscitando isso sob a luz vermelha do comunismo. Então você pode, né, observar um pouco além das ruínas, observar em volta e ver o que acontece quando você joga a ciência, o conhecimento e o progresso pela janela. Né? Você realmente vai parar num lugar, né, que a sociedade vira uma ruína perpétua. Você tem que realmente sair de um buraco bastante fundo. Eu acho que só para encerrar rapidamente aqui, vou dar um link para alguém, se alguém se interessa. Eu não sei se vale a pena visitar, aliás tem um artigo muito bom aqui sobre o absoluto tsunami de turistas nas ilhas gregas. São, sei lá, não sei quantos milhões de pessoas estão indo para as ilhas gregas, é um número simplesmente surreal, ainda mais porque a Grécia não é tão grande assim, né? É tanto turista que não dá para respirar. Né? Mas caso você vá para a ilha de Creta, é a maior ilha, né, ali da Grécia, não foi sempre Grécia, vale lembrar que a própria Grécia existe há muito pouco tempo, né? Aquilo tudo era Império Otomano e foi outros impérios, etc, etc, etc. Se você for a Creta, por favor visite Knossos, onde tem ali palácios minoicos. Minoicos é uma civilização anterior à civilização grega, estamos falando aí de alguns milhares de anos antes de Cristo, né, magnífica, que fez construções incríveis, uma arte linda, as mulheres super poderosas, provavelmente um matriarcado, as mulheres ali com o busto de fora, em posições de força, deusas mulheres, né, jovens saltando em cima de touros, um espetáculo, polvo, cerâmica. Mas tem uma questão interessante aqui que é a seguinte, os minoicos não se chamavam minoicos. Aliás, a gente não sabe como é que os minoicos se chamavam. A questão é que você tinha um inglês, que era o Sir Evans. O Sir Evans, ele estava interessado em textos antigos, em arqueologia e tal, mas ele vai para Creta e percebe que tem alguma coisa ali, né? Naquela época, a gente já falou aqui da descoberta de Troia, o cara que descobriu Troia, esqueci o nome dele, como é que é um nome alemão, esqueci. Ele, obviamente, quis valorizar a posse de bola, usou a imprensa para dizer que ele tinha encontrado a Troia do Homero, sei lá do que, dos mitos, mais ou menos,
né? Aí o cara falou, bom, pensando bem, eu também quero uma civilização para chamar de minha. Ele compra o terreno dos otomanos, porque não estavam nem aí para a história, né? Compra o terreno e começa a escavar, encontra um palácio, e aí ele faz uma coisa que hoje é bastante questionável. Ele reconstrói o palácio de orelhada, usando concreto. Então você vai lá hoje, você vai ver pilares, tetos, salas, tal, afrescos espetaculares. Ele, digamos que ele fez uma reconstrução criativa, porque ele queria mostrar para a humanidade que aquela civilização minoica, que não se chamava minoica, né, era pacífica, né, criativa, um reino maravilhoso, uma época de ouro da evolução humana, era o reino minoico. Por que minoica? Em primeiro lugar, porque tinha a lenda, né, uma lenda grega, que havia um rei chamado Minos. Esse rei Minos faz um problema qualquer, ele faz algum tipo de promessa com o rei dos mares, né, o deus dos mares, que é o Poseidon. Isso envolve um touro, eu não entendi muito bem. Ele não mata o touro, não mata o touro. Aí a mulher do Minos era um pouquinho mais, digamos, sexualmente ativa do que a média. Ela se encanta com o raio do touro, ela quer ser possuída pelo touro, ele manda fazer uma vaca de bronze, ela entra dentro, o touro consome essa relação, né, e aí nasce uma criancinha com a cabeça de touro, e aí vira um problema que a gente faz com isso. E aí o Minos, ele manda, traz o Dédalo é o pai do Ícaro é aquele cara que fica empolgado e cai lá de cima do céu. Então eles constroem um labirinto, e nesse labirinto eles colocam um touro lá dentro, né? E aí depois tem que vir um grego chamado Teseu, o Teseu vai matar o Minotauro, essa história toda. Então essa lenda existe, mitologia grega, estamos aí, né? Vários ensinamentos, tem o fio de Ariadne, aquelas coisas super lindas que os gregos inventavam, não é? Então, por conta essa lenda do rei Minos, ele chama essa civilização de minoica. Como é que eles se chamavam? A gente não sabe, porque eles usavam 3 alfabetos e hieróglifos, acho que linear B, e um dos alfabetos a gente não decifrou até hoje. Tá aí uma tarefa para o ChatGPT, quem sabe. A gente sabe muito pouco dos minoicos, mas o que é mais interessante aqui é como que eles desapareceram. Você pode, obviamente, acreditar que foi Atlântida, né? Provavelmente a inundação de Atlântida levou a gente já sabe aqui que Atlântida é uma completa ficção, Platão que inventou, entre várias coisas de louco que o Platão inventou, foi essa história que não tem precedente nenhum e nenhum fundamento, né? Sim, houve ali uma erupção vulcânica, por isso que você tem a magnífica ilha de Santorini, na Grécia, cheia de turistas e tal, mas as datas não coincidem. Talvez tenha sido um fenômeno climático, talvez tenha sido a influência ou a invasão dos micênicos do continente, blá, 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 blá. Essa história toda, porque nem sempre que eu estava contando essa história dos minoicos. Bom, talvez eu tenha me lembrado dela, nem sei mais porquê, talvez porque ela exemplifique mais uma vez, né, a necessidade que a gente tem de inventar narrativas bonitas, muito simples inclusive, muito injustas inclusive, para alguma coisa que é muito mais complexa. Então você pode se contentar com a hipótese um pouco mirabolante do Evans, ou você pode se aprofundar, e estou dando aqui um link para um episódio muito bom de um podcast da BBC sobre a história minoica, sobre a arte minoica absolutamente maravilhosa, né? Visitem Knossos, claro, boa sorte para escapar dos turistas, vai ser né? Enquanto isso o planeta vai para o saco, né? Porque a gente, imagina o quanto pesa para o planeta milhões e milhões de pessoas viajando de avião de lá para cá, né? Então, ok, né? Eu que espero que algum dia no futuro ainda haja historiadores e arqueólogos e paleontólogos tentando descobrir por que diante de tantas evidências que o mundo estava indo para o saco, a gente continuou vivendo como se não houvesse amanhã. Raríssimos e raríssimos, obrigado pela paciência, pela companhia. Eu sei que às vezes eu, né, acabo sendo um pouco mais aleatório do que outras. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.